Eu me sinto com uma certa propriedade para falar sobre isso e sobre como a mulher se sente nesse relacionamento e quais são essas redes nocivas que prendem a mulher, porque eu já passei por isso e também porque eu trabalhei muitos anos como dominatrix, lidando com não dezenas, mas centenas de masoquistas e entendendo certos padrões para que o masoquista sinta prazer no sofrimento, no sacrifício e na humilhação. Fiquei uns 10 anos casada, nos últimos 5 anos ele simplesmente não estava mais afim, nós já tínhamos filho, tinha casa própria, aquela historinha toda, né? Casa própria, filho e tal, babá. Aí ele simplesmente foi embora. Ele vendeu a casa em que eu morava com o meu filho para um agiota e eu fiquei sem onde morar. Simplesmente assim. A sociedade coloca numa esfera patológica. Ou ele é bipolar, ou ele é doente, ou ele teve problemas psicológicos. Ou como o cara que matou a mulher e se suicidou, matou os 2 filhos. Ele tem problemas psicológicos porque ele não consegue dinheiro. E se é a mulher que abandona a casa, ela é vagabunda, ela é vadia, ela não é boa mãe. Enfim, isso vocês já sabem. Só que nesse meio tempo, como eu tinha trazido, como nós dois tínhamos trazido pro casamento, pro relacionamento, esses papéis, tanto feminino quanto masculino, eu comecei a pensar o seguinte na época: não, alguma coisa eu fiz de errado. Porque eu fui tão legal. Por que de repente a pessoa sai assim do nada e me deixa, me abandona? Será que eu causei algum mal para ele? Nesse momento iniciou em mim aquela primeira frase de uma história que o masoquista começa a ficcionar para não perceber a merda em que ele está metido. Eu acho que eu posso me esforçar mais. Eu posso ir atrás, eu vou atrás. Aconteceu todas aquelas coisas que vocês imaginam, tipo humilhações, e ele me xingar na rua, mas também tinha algo que eu usava na época e que eu fui perceber só depois. Não, mas isso vai ser bom pro meu filho. Na verdade, eu queria que fosse bom pra mim. Só que quando tu começa a criar essa ficção, uma ficção mesmo, porque tu começa a jogar a luz de olhar só para coisas boas que aconteceram, essa ficção legitima o lugar da outra pessoa. Então, quando tu começa a se colocar num lugar de sacrifício, de humilhação, tu tá legitimando automaticamente para justificar o teu lugar, para o teu lugar ter validade, para ele existir esse sacrifício, tem que existir uma outra parte que vai demandar esse sacrifício. Tu já autoriza que aquela outra parte começasse a ser mais livre para atuar no seu lado sádico e dominador psicológico. Agora vocês entendem por que eu sou totalmente contra a dominação psicológica enquanto fetiche. Numa cena sadomasoquista saudável, o masoquista ele tá ali, ele sofre as práticas que a dominadora ou o dominador está fazendo, só que a cena termina ali. Ele sai da cena, ele não continua querendo sentir dor, ele não continua querendo sofrer, ele não continua se sacrificando, ele não tem mais prazer nisso. Dominação psicológica, enquanto fetiche, não tem essa barreira. A pessoa sai da cena, como ele é um sujeito, ela tem um ego e a dominação é psicológica, essa pessoa continua caminhando psicologicamente por aí e os efeitos psicológicos continuam. Então não tem um término, aquilo continua atuando na pessoa, isso é perverso, isso não é bom. Só que no relacionamento começa a se entrelaçar o lado psicológico, que são essas personas que tu coloca. Passou-se um tempo, eu voltei com ele, me sacrificando mais, pensando no seguinte: não, agora, como eu sou uma mulher forte, como eu sou uma mulher legal, uma mulher guerreira e uma mulher amorosa, agora vai dar certo. Obviamente não deu certo de novo, ele foi embora de novo. Fiquei de novo sem nada e tinha, eu acho que R$50 para passar a semana com meu filho. Minha mãe me ajudava no que ela podia, porque na época ela estava com dificuldades também. Mas ainda tinha aquilo, não, eu ainda vou continuar amiga dele. Eu ainda vou continuar tendo um relacionamento com ele, nem que seja amizade, pelo meu filho, manter um bom relacionamento, não sei o que, babá. Até que um dia eu sofri uma violência. Eu percebi fisicamente a violência que já existia.
porque eu apanhei na rua. Aí o meu cérebro deu um clique, tipo, não, isso não tá certo. Sofri essa violência e uma outra que na época eu percebi como violência, mas porque eu entendia dessa forma, porque eu me sentia muito vítima, uma pessoa muito especial, uma pessoa muito batalhadora que estava me sacrificando, que foi a minha família e os meus amigos e amigas, todo mundo que me ajudou durante 5 anos, tentando me abrir os olhos, elas me sinalizaram o seguinte: não vamos te ajudar mais, chega, tu quer te fuder, tu vai te fuder sozinha. Eu naquela hora eu me senti assim, nossa, como eles não veem, como eles não percebem o sofrimento da mulher, como eles não estão percebendo o meu sofrimento, tudo que eu tô fazendo. Só que tu fica tão alienada nessa história, tão alienada nessa ficção que tu cria para não te olhar no espelho e não perceber a merda que tu te tornou. Tu cria essa ficção porque se tu perceber essa merda que tu te tornou, tu pode surtar, tu pode entrar em depressão. Claro que num primeiro momento, tu manter essa ficção é importante. O masoquista patológico, ele faz isso. Ele mantém uma ficção ao redor dele de que tá tudo normal, tudo legal. Por quê? Porque o masoquismo, ele vai corroendo teu ego, ele vai corroendo a tua identidade em prol de outra pessoa. Tu não vai emprestando poder, não vai emprestando mandato, né? Tu não vai emprestando poder, tu vai dando poder para outra, vai corroendo automaticamente o teu ego. E se tu percebe diretamente o que tu tá se tornando, ou seja, tu está morrendo, tá se suicidando lentamente, tu surta. É uma coisa do corpo. São duas coisas que acontecem quando tu percebe que tem um dominador psicológico ou alguém no teu relacionamento que tá minando o teu ego. O teu corpo te mostra. A primeira coisa, tu tem um ataque de pânico. Eu aposto que muitas mulheres que estão num relacionamento desse ou que passaram por um relacionamento desse já tiveram um ataque de pânico, de achar que vai morrer na hora, porque o teu sistema autônomo te dizendo que tu está morrendo, que o teu ego está sendo morto, a tua vida está sendo ameaçada. A segunda coisa que acontece, que isso refletiu na tomada de atitude das pessoas que estavam ao meu redor. O masoquista, para ele continuar se sentindo um herói, sendo uma pessoa que se sacrifica, tendo o seu prêmio de heroísmo, a sua medalha de sacrifício e a sua medalha de que ele é a pessoa que mais aguenta coisas no mundo, ele manipula as pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu corria na minha irmã, na minha mãe, grupos feministas que eu já conhecia na época. Eu me sentia uma merda. Eu ia lá e começava, porque eu tô me sentindo mal, porque não tá bom, tá super ruim e tal. O que o grupo faz? A família, os amigos? Não, claro, mas não fica assim, a gente dá uma força, vamos conversar. E a pessoa vai se empoderando, vai se empoderando. Essa energia interior, que se chama de empoderamento, ela cresce novamente. Que é a tua autoestima, a tua identidade, tu perceber quem tu é. Tu vai dando luz para isso, vai se tornando mais visível. Acontece que essa energia, que hoje chamam de empoderamento, ela não tem nome. Esse grupo, ele te dá essa pequena carga de energia, para tu não se sentir um lixo. Só que tu tá numa ficção. O que tu faz? O que eu fiz? Eu usava essa energia, voltava para minha ficção, para de novo ser pisada pelo dominador psicológico. Para de novo tirar a energia dessas pessoas que estavam me ajudando e passar para ele. Porque é isso que acontece. As mulheres não se ligam que elas têm que usar a energia do grupo feminista, a energia das amigas, dos amigos, dos pais, da família, do próprio filho, para sair dessa ficção e não voltar para ela. E eu fiz muito isso. Eu me sentia um lixo, achava que eu ia morrer, agora não aguento mais. Eu vou lá, conversava e voltava para aguentar um pouco mais. E nisso tu vai vivendo igual um lixo e vai dando força. É um relacionamento. Não adianta, tu dá poder para isso.
É claro, tem toda a questão machista, toda a questão da mulher se colocar num lugar de sacrifício, e por isso que para a mulher geralmente é mais difícil. Só que é um padrão de relacionamento. A prova de que isso é um padrão é que isso pode ser representado em outra formação discursiva, que é o BDSM. Se não fosse um padrão, ele não poderia deslocar, né? Então esse padrão de homem que não presta e que quer pisar em ti, que na verdade ele que é um merda, é o seguinte: em primeiro lugar, narcisista. Ele é belo, ele é bonito, ele precisa de elogios, ele é sempre jovem, mesmo que ele seja velho, ele é sempre jovem, ele é artista, ele é cheio de ideias, as pessoas amam ele é um cara super simpático, narcisista. A segunda coisa, ele é preguiçoso. Ele pode ter um trabalhinho ali, um trabalhinho aqui, ele é cheio de ideias e essas ideias são maravilhosas porque refletem o belo dele. A diferença é que para essas ideias ele nunca tem um plano operacional. Ele não coloca em prática. Ele trabalha assim quando ele não chama de trabalho, ele vai chamar de outra coisa, uma ocupação, não sei o quê. A terceira coisa, se é um relacionamento tradicional, como foi o meu, ele é infiel. Ele é infiel. Por quê? Se relaciona às duas primeiras características, o narcisismo e a preguiça. Quando ele está num relacionamento, ele se encosta em ti. E geralmente ele está com uma mulher puta batalhadora, amorosa, querida, que é o máximo. Se encosta na mulher, fica com suas ideias, com suas coisas todas. Só que quando ele decide sair do relacionamento, ele já está preparando um outro relacionamento. Porque imagina que ele vai sair de um relacionamento para ele se dar de frente com o próprio espelho e ver as merdas que ele fez. Então ele já tá lá com outra menina que geralmente tem as mesmas características que a gente tem, que já tá pensando nele como a gente um dia pensou dele. Nossa, que cara legal. Olha como ele sofreu no outro relacionamento. Olha que cara amoroso, como ele é carinhoso. Como ele sofre, como ele precisa de um ombro amigo. Por que fazem isso com ele, um cara tão legal? Ele já tá criando esses laços de emoções nocivas com outra pessoa, porque é claro que ele vai te abandonar. Não são duas almas juntas que formam um casamento, um relacionamento. São tramas emocionais. Ele já vai se entrelaçar com outra pessoa que daí já não tá mais naquela só de sacrifício e chorando, como a gente fica, né? E chorando e se humilhando. Aí já tá elogiando, já tá trepando bem, já tá dizendo, ai, como ele é maravilhoso. Então são padrões. Eles têm essa característica de deixar com o filho, conta, sem lugar para morar, e tu fica atrás, porque tu ainda precisa daquela sensação de sacrifício. Tu ainda precisa se sentir a mulher guerreira, a mulher heroína. Tu precisa disso, né? Porque tu já tá um lixo. E o que acontece é tu sustentar dois, tu sustenta o teu filho, tu sustenta ele. Tu sustenta a pensão que ele tinha que pagar pro teu filho. E eles não estão nem aí, eles não querem saber, eles já estão em outra vibe. E tu ali demandando aquela vontade de sacrifício. Por que a vontade de sacrifício? A mulher que volta para esse relacionamento, ela não é burra. Isso é outro deslizamento de sentido de uma palavra. Ela não é burra. Ela envolve algumas coisas que são bem características do masoquista, da mulher masoquista também. Que é algum tipo de controle materno, é controlar e fazer ele se tornar uma pessoa melhor. Não, eu vou conseguir fazer com que ele se torne uma pessoa melhor, porque eu sou legal, eu sou amorosa. Olha tudo que eu faço por essa pessoa. Eu tô me rastejando, qual mulher no mundo que faria o que eu faço por ele? É claro que ele vai perceber quanto amor eu tenho e é claro que ele vai voltar. É claro que eu vou marcar a vida dele. É claro que ele vai se lembrar de mim. Mas não vai, minha amiga. Começa a perceber as palavras. Troca. Tu não é heroína. Tu não é amorosa. Tu não é a mulher que se sacrifica por todos no mundo. Tu está sendo masoquista, submissa e está sendo usada. Perceba isso. Tu sente prazer em ser a mulher, a única mulher no mundo que aguentaria esse tipo de coisa. Porque essa é a dinâmica do masoquista.
O masoquista, ele se sente realizado quando ele expande os limites de humilhação, de dor e de sofrimento. Essa é a realização dele. E essa é a realização que tu tem no momento em que tu tá nesse relacionamento. Eu lembro de uma mulher uma vez era uma cantora, ela foi num programa, aí ela falava o que é um masoquista patológica. Ela falava do ex-marido dela, que ela já era viúva, e o cara era super violento, ele quebrou o braço dela era torto. Mas ela falava dele como se ele fosse um deus, para ver o poder que ela deu para ele. Nossa, nós tínhamos as nossas almas entrelaçadas. A gente tinha uma intimidade tão forte. Eu fiz tudo por ele. Eu amei muito esse homem. E ainda sinto ele do meu lado e mostrava aquele braço quebrado, sorrindo. O que é isso? O que é isso? Será que tu não faz isso na tua vida? Eu já fiz. De estar chorando, desesperada, rolando no chão, me ajoelhando, falando, por favor, não sai. Não sai, não vai beber, não vai isso, não vai aquilo, eu tô sozinha aqui. E ele me olhar e me xingar. E depois sair, ficar chorando desesperada, ligar pra minha mãe, não sei o que, ela me dá uma forcinha. E eu, não, realmente, só eu mesmo pra aguentar isso. Puta, eu sou o máximo. Mas não é o máximo. Olha o deslizamento da palavra. Eu não sou forte. Eu sou submissa e masoquista. Eu estou assumindo esse personagem. Porque usar essa palavra forte, que tem uma conotação positiva, também te ilude sobre a situação que tu tá vivendo. Tu não é forte, tu não tá sendo forte. E também não tá sendo burra. Tá com todas as características de um masoquista. Quer gostar do sofrimento, demandar o sofrimento. Tu precisa desse sofrimento para sentir que tu é uma pessoa forte, que tu é uma mulher guerreira, uma mulher amorosa. Mas não precisa disso, isso é uma ficção. A tua vida não é isso. Tenha coragem para se olhar no espelho e ver a merda que tu se tornou. Como eu percebi isso quando eu apanhei na rua. Um cachorro não apanha na rua, como eu apanhei. E não fica naquela, tipo, não, eu quero manter uma amizade porque eu sou legal, vamos manter um bom relacionamento. No início nunca é um bom relacionamento porque vocês acabaram de se separar, ele foi preso, ele tá de novo no superlativo, porque eu sou um cara legal, porque eu não mereço isso, ou aquela cara de coitadinho na frente do juiz, não, porque eu passei por isso e aquilo, blá, blá, blá. É isso, é difícil tu sair de uma história dessa. Só que o tempo vai passando e com o tempo tu começa a ter um relacionamento com essa pessoa. Só que o relacionamento com essa pessoa, presta atenção, ele é falar o que for necessário, estar perto somente quando preciso e quando tu precisa, porque uma pessoa dessa é nociva. Simples. É claro que não tem uma fórmula de como se livrar disso, mas uma dica que eu dou, a primeira coisa é tu começar a trocar as palavras, tu não se vê como uma heroína, como uma mulher amorosa, como uma pessoa que está se sacrificando, não. Tu está sendo masoquista e submissa, patológica, tu está doente. Já com essa palavra doente, tu já pode perceber uma ficção. A ficção que tu criou ao teu redor para se sentir bem e poder criar o teu filho, poder trabalhar, poder conviver socialmente, poder sorrir para as pessoas, poder manter tuas amizades. Outra coisa, não achar que tu é a melhor mulher do mundo por conta dessas merdas, desse sacrifício que tu faz, que são horrorosos, que te colocam no chão. Não pensa que ele vai perceber isso e que ele vai voltar e te amar para sempre, forever e aquela coisa toda. É uma forma de tu tentar manter aquela pessoa junto de ti. Então perceba que tu tá sendo orgulhosa e egoísta. Tu quer de alguma forma que aquela pessoa fique do teu lado e tu quer provar para ti mesmo que tu é a mulher melhor do mundo. Quarta coisa, dê ouvidos de verdade ao que as pessoas falam, ao que os teus amigos falam. Amor não é xingar, não é humilhar, não é te deixar sozinha, não é, vamos ter um relacionamento aberto
e daí tu fica com o filho enquanto ele sai para fazer festa. Não, então ele que fica com o filho para tu sair fazer festa. Sabe, isso não é amor. Amor é quem tá do teu lado, ajudando a tua vida a crescer, a se desenvolver, inclusive operacionalmente. Não no meu caso, por exemplo, em que eu achava que amor era aquilo e que eu sentia muito amor e pegava essa energia que as pessoas me davam, voltava para o relacionamento, entregava aquilo como um grande amor e colocava esse sacrifício, que é um sacrifício operacional, eu colocava afeto nisso. Por que esse sacrifício é operacional? Porque esse sacrifício vai fazer tu ir à falência, vai fazer tu não ter mais nada, vai fazer tu perder amigos. Então não transforma esse sacrifício em afeto, porque ele não é afeto, tá sacrificando a tua vida, que tu tem que viver nessa sociedade capitalista e de alguma forma tu tem que manter a tua cota de sacrifício para conseguir viver nesse mundo. Porque eu vivi isso. Na minha família acontece isso. Eu tenho amigas que passam por isso. Eu tenho mães de amigas que passaram por isso. De ficar nesse enredo e de não perceber que estão se envolvendo numa doença. E que é uma doença mesmo. Pelo menos isso a psiquiatria nos deu de bom. Claro que ela padroniza as coisas, tudo são sintomas e tudo. E para tudo tem remédios, né? É tudo, enfim, tudo colocado nas suas caixinhas. Mas pelo menos isso, vamos usar a nosso favor. Vamos perceber que naquele momento tu tá achando bom porque tu tá perdida numa fantasia masoquista. Todas as pessoas que eu atendi dentro de uma cena BDSM, sã, segura e consensual, elas precisavam se sentir sacrificadas, se sentir com dor, se sentir sofrendo para obter aquele prazer. Só que a sessão BDSM, ela termina ali. E a sessão BDSM, ela serve para quê? Para tu fazer a sessão uma vez, fez. Faz a segunda, faz a terceira, até que não precise mais. Se é uma dominadora que não presta e que ela quer manter uma dominação psicológica, ela vai fazer com que aquele masoquista fique para sempre com ela. Mas eu nunca fiz isso e nunca vou fazer. O que eu quero? Eu quero que as pessoas se livrem disso, inclusive nas cenas. Porque isso é perverso. Isso não faz bem. Elas têm que se livrar dessas emoções. E num relacionamento dito normal, num casamento, nem perceber que é sadomasoquismo as pessoas não percebem. Então as pessoas acham que é mais normal ainda. A mulher que é a masoquista submissa patológica, que ela tá nesse relacionamento, ela acha que ela tá normal. Mas não, ela tá tendo prazer naquilo e não tá percebendo. Ela tá glorificando um tipo de sofrimento desnecessário e que tá acabando com o ego dela, tá acabando com a vida dela. E é aquela coisa, né, gente? Por favor. Ai, meu amor, faça o que quiser comigo. Eu te dou todo o poder para isso. Como assim? Às vezes a gente reclama do Brasil, das pessoas. Por que as pessoas são tão passivas? Por que isso tudo acontece? Porque as pessoas não se ligam que a gente empresta mandato. A gente não dá mandato. A gente empresta poder. Então, ai, por favor, governo, eu faço o que você quiser. Eu vou me sacrificar. Eu vou sacrificar tudo que eu puder para tu cagar na minha cabeça e tirar todo o dinheiro que eu tenho em forma de imposto. É isso que tu faz às vezes no teu microcosmo de relacionamento. E tu tá achando que tu tá ali, sabe? Não, puta, eu tô forte, eu vou seguir forte, eu vou aguentar firme, porque eu sou a pessoa especial. Isso eu aprendi vendo centenas de masoquistas. Eles se sentem assim no final da sessão. Aí tem uma conversa, aí se desmonta a cena, por isso que é feita uma cena separada, se desmonta a cena, se tiram todos os símbolos que remetem a sofrimento, a dor, porque daí a cena sadomasoquista, ela faz com que o sofrimento, a dor, sejam transferidos para os símbolos, então começa a ficar naqueles símbolos, então quando tira aqueles símbolos, a pessoa começa a se desvincular, não, eu não sou isso, e a coisa vai voltando ao normal. Sabe, vamos ver sua vida. Se uma pessoa xingar ela na rua, ela não vai achar legal, não vai achar massa. Mas num relacionamento em que nem
nem a linguística, nem a linguagem sadomasoquista existe e a mulher ainda usa palavra forte, ainda usa palavra amorosa, ao invés de usar as palavras masoquista e submissa patológica, ela nunca vai perceber que ela está doente. É muito difícil, mas não esqueça que esse apoio que um dia, não vamos mais, então agora tu te vira, ele volta, sabe? Quando tu sai daquilo, as pessoas que te amam voltam para te ajudar. Como voltaram para mim, minha família é toda do meu lado, até hoje, o meu filho é maravilhoso, e sabe, aí sim, aí tu se sente, puta merda, eu sou foda, olha as coisas que eu consegui passar, não enquanto eu tava me sacrificando, né, passar depois de perceber que era uma ficção, porque aí tu cai na real, sabe, não, agora eu tenho que me reconstruir. É aí que vem o poder, é aí que é a força, aí que é o sacrifício. É um sacrifício pela tua vida, pelo teu filho, pela tua família, pelo teu crescimento, pelo amor que vai brotar no teu interior. É isso, sabe? É isso. Então, isso mudou a minha vida, mudou. Eu quero no mínimo conseguir dividir essas experiências com vocês. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Não vou terminar assim numa super bad vibes esse vídeo, porque meu Deus, né? Isso é uma coisa muito forte, me toca demais. Eu fico assim, sabe? Eu não sei nem explicar. Mas, enfim, como as mulheres do Estúdio Pampa falam das roupas que elas vestem, mas não pagam. Eu falo das roupas que eu visto e pago para minhas amigas, que inclusive estão batalhando para manter suas famílias sozinhas e tal. Então, Tássia Naves usa pijaminha Ralph Lauren, eu uso pijaminha Coletivo Floresta Criativa, da Renata, em unhas nude, porque hoje o dia está nude, né, nude, enfim, nude, cor de pele, que pele? Uma pele linda, uma pele bronzeada linda. Um beijo.